capítulo 1 e o versículo de número 6. Graças a Deus. Todos acharam, não é? Diz assim: houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Podem tomar assento. Tenho convidado a igreja para que se fizesse presente no culto de hoje. O nosso objetivo aqui é trazer uma conferência bíblica, no sentido de conferir à luz da Bíblia quem de fato é o João Batista que a Bíblia revela. Porque existe um outro João Batista, que se popularizou, sendo tratado não exatamente como a Bíblia ensina que devemos entender quem de fato é João Batista. E o tema da mensagem que eu quero trazer esta noite é: João Batista, um homem enviado por Deus. O nome João é traduzido como o Senhor da graça, ou o Senhor é gracioso. João Batista, ele tinha pai e tinha mãe, e eram pessoas importantes. Ele era filho do sacerdote Zacarias, com Isabel, sua esposa. Tanto um quanto o outro eram justos diante de Deus, pessoas irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. João Batista nasceu como resultado da oração de Zacarias, acompanhada da providência profética de Deus, porque Isaías já profetizou no capítulo 40 acerca desse moço que surgiria, e foi o próprio Deus quem escolheu o nome para esse menino, dando ao nome de João Batista, porque o sacerdote Zacarias estava dentro do templo. A Bíblia diz no capítulo 1, do versículo 11 a 13, que o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Aquele anjo que apareceu ali era Gabriel, que veio trazer uma mensagem para Zacarias quanto ao resultado da perseverança que ele teve em orar. Considerando que Zacarias e Isabel eram pessoas de idade, eram dois desafios. Primeiro, que Isabel era uma mulher de idade. Segundo, que ela era estéril, não podia ter filho. E Zacarias, vendo o anjo, ele turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas naquele momento o anjo, vendo a afeição do rosto, vendo que Zacarias estava um pouco inseguro, aquele anjo que estava ali, ele disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. De repente Zacarias começou a pensar: mas que oração? São tantas as orações que eu faço, intercessões que eu faço aqui na qualidade de sacerdote. Mas qual tipo de oração o Senhor tem ouvido? Aí ele diz: Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Quando Gabriel trouxe essa mensagem, adentrou no coração de Zacarias a bem conhecida dúvida. E por conta da dúvida dele, o anjo disse que ele ficaria mudo. E ele ficou mudo por vários dias, sem sequer pronunciar uma palavra. Ele não conseguia falar.
Então João Batista, ele já, depois que Isabel já tem ele no ventre, a Bíblia diz que a experiência de João Batista com o Espírito Santo, ela começa desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre de sua mãe. A sua prima, chamada Maria, casada com José, mãe de Jesus Cristo, Maria, ela foi ter com Isabel. Então a Bíblia diz no capítulo 1 de Lucas, e versículo 15, que o Senhor usou o profeta, usou o sacerdote Zacarias, em um dos seus cânticos, para dizer as seguintes palavras: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então João Batista já nasce, saindo do ventre da mãe, cheio do Espírito Santo. De repente, a Bíblia apresenta lá na frente, no versículo 57 do capítulo 1 de Lucas, você vai ver o texto dizendo que aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, Maria chega na casa de Isabel, saudando ela com alegria, fazendo uma visita à sua casa. Diz a Bíblia que a criancinha saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito de Deus. Está vendo? Ela foi cheia do Espírito de Deus. E no versículo 80 diz a Bíblia que completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. E ela teve um filho, e o menino crescia e se robustecia em espírito. Ele era cada vez mais forte e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se para Israel. João Batista estava pregando a palavra, levando a mensagem do reino no deserto. As pessoas ouviam ele no deserto. Ele não estava ainda no meio do centro da cidade, convivendo com pessoas mais hábeis, mais avantajadas em conhecimento, na sua intelectualidade, na sua formação religiosa. Não, ele estava lidando com as pessoas no deserto. Mas e aí? E a pregação de João Batista qual era? O versículo 6 começa dizendo aqui: houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. O texto bíblico está identificando que João Batista era um homem enviado por Deus. Se ele era enviado por Deus, o testemunho que ele daria não era dele. Era de quem? De Deus. Se ele era uma pessoa enviada por Deus, o testemunho que ele levaria era do próprio Deus, como sendo um homem de Deus, um homem enviado de Deus, despertando o povo das acomodações de seus pecados para o arrependimento. Porque houve um período chamado interbíblico, de Malaquias a Mateus. Tem Bíblias que você abre, as mais antigas, antigamente tinha Malaquias, aí entre Malaquias e Mateus tinha uma folha em branco. Uma folha em branco. Para dar a ideia que ali não houve mais profeta nenhum. Que houve um silêncio na história do povo de Israel. Nesse período interbíblico, sequer um profeta tinha sido levantado. O livro fechou-se em Malaquias. Em Malaquias. Aí de repente João Batista, um homem enviado de Deus, ele entra em evidência, despertando o povo de suas acomodações, de seus pecados para o arrependimento. No capítulo 3 de Mateus, em versículo 2, João Batista já começa dizendo para o seu público-alvo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele não chega amaciando o ego de seu público.
Ele não chega tratando de outro assunto. Ele traz uma mensagem de impacto, convidando o seu público para que eles se arrependessem. Porque o arrependimento, ele significa uma mudança de coração, não apenas uma mudança de ação. E essa mudança de coração, que era uma mudança interna do lado de dentro, ele avança na mensagem, ele dá um reforço sobre o arrependimento, no capítulo 3 e versículo 8 de Mateus, para dizer: produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Por que isso? Porque diziam que arrependiam-se, porquanto as atitudes continuavam as mesmas atitudes. Então João, ele pregou o batismo com o Espírito Santo. Depois de pregar o arrependimento, ele passou agora a pregar sobre o batismo no Espírito Santo. No capítulo 3 de João, e versículo 11, ele estava dentro das águas do Rio Jordão, batizando várias pessoas. E num repente, vem a uma curta distância de João Batista, Jesus Cristo entrando nas águas. Aí no capítulo 3, versículo 11, ele diz: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Amém? João Batista está dizendo que Jesus é mais poderoso do que ele. João Batista está dizendo que tem de Deus poder, que tem de Deus autoridade. Mas aí ele diz que está vindo um que é mais poderoso do que ele. Ele continua: cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. O fogo tem o efeito de regenerar. O fogo tem o efeito de purificar. O fogo tem o efeito de transformar as pessoas do lado de dentro para fora. Batizar com o Espírito Santo é doar e entregar de uma vez por toda dons segundo a vontade do Espírito, que é dado àquele que crê no Evangelho de Jesus. Aí você percebe a limitação de João Batista. Ele diz até que ponto ele pode ministrar. Ele diz: olha, estou limitado a ministrar tão somente a respeito do batismo nas águas. Essa questão do sobrenatural, essa questão da manifestação e demonstração do poder e de milagre não está comigo. Isso está nas mãos daquele que vem após mim. Aleluia, está nas mãos de Jesus Cristo. É Ele que vai batizar com o Espírito Santo. Eu só posso chamar vocês a se arrependerem, porque eu vim para preparar o caminho do Senhor. Aleluia, para preparar. Vocês precisam se preparar, porque o que vem depois de mim é mais poderoso. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Ele vai batizar com fogo. Aleluia. João Batista estava dizendo: eu não vim fazer milagres de cura, eu não vim fazer milagres, eu não vim aqui trazer grandes sinais. Não vim. E além de João Batista pregar sobre o arrependimento e pregar pela primeira vez sobre o batismo do Espírito Santo, ele também ele prega sobre o juízo. O juízo. Primeiro, arrependimento. Segundo, batismo com o Espírito Santo. Juízo. Na verdade, ele pregou arrependimento, ele pregou juízo e pregou o batismo no Espírito Santo. Ainda no capítulo 3 de Mateus, e no versículo de número 10, João Batista, ele erga a sua voz, com toda a ousadia no Espírito, porque já nasceu cheio do Espírito Santo. Aí ele diz: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Quando ele fala posto o machado à raiz das árvores, ele está usando uma linguagem figurada bem conhecida pelos judeus. Essas raízes são exatamente o que eles tinham como firmeza, naquilo que eles se sustentavam, naquilo que eles tinham como verdade, naquilo que eles tinham como a sustentação de suas vidas. Ele vai agora botar o machado na raiz das árvores.
está apontando para o juízo futuro do Senhor. Agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Porque nós somos comparados como árvore, e o Senhor quer produtividade no seu povo. Deus quer que o seu povo seja produtivo. Mas aí João Batista, irmãos, ele estava levando uma mensagem, não era da sua própria mente. Não estava acontecendo ali uma inovação de João Batista. Ele não estava trazendo dele mesmo uma ideia nova. Ele não estava trazendo o caminho que ele mesmo traçou, que ele aprendeu lá no deserto, e agora entrando em evidência no meio do povo. Não. Ele estava cheio do Espírito Santo. Lucas vai dizer, no capítulo 1, versículo 17, ele diz: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Preste bem atenção. E irá diante dele. Dele quem? De Jesus Cristo. Mas de que maneira, diz o texto, no espírito e virtude de Elias? Para converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora observe um detalhe. Quando a Bíblia diz que ele vai no espírito de Elias, a Bíblia não está dando direito a alguém interpretar que essa passagem esteja falando a respeito da doutrina da reencarnação. Logo, a mensagem do cristianismo não é sobre reencarnação. A mensagem cristã é sobre ressurreição. Amém, igreja? É sobre ressurreição. E quando o texto bíblico diz que ele foi do espírito de Elias, é para se cumprir Malaquias capítulo 4, versículo 5. Quando o texto bíblico vai dizer: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o Elias de quem Malaquias está falando não é outra pessoa senão o próprio João Batista. João Batista. Ou seja, João Batista era um Elias no sentido profético. João Batista era um Elias no sentido profético. Não como o próprio Elias reencarnado. Não era a reencarnação de Elias no corpo de João Batista. Por que não? Se você pega o capítulo 17 e o versículo 2 e 3 de Mateus, você vai perceber que o texto bíblico apresenta um evento quando os discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam com Jesus, diz o texto bíblico, que Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a lã. E naquela ocasião, diz o texto bíblico, que eis que lhe apareceram ali 3 homens, 2 homens, Moisés e quem? E Elias, numa dimensão de glória, falando com Jesus. Elias não morreu. Elias foi levado aos céus, vivo. O corpo de Moisés ninguém nunca encontrou o local da sua sepultura. E diz o texto bíblico que eles viram Moisés e Elias falando com Jesus. Moisés e Elias. Pedro, empolgado, disse: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E Pedro disse: é bom estarmos aqui. De repente, amados, aquele ambiente foi tomado pela glória de Deus, que a roupa de Cristo ficou branca. Eles viram Moisés e Elias em glória, e de repente a voz de Deus surpreende a todos os discípulos, Jesus Cristo não, todos os discípulos, e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve.
E em seguida Jesus diz para os três, acerca disto, não contem para ninguém. Não contem para ninguém o que vocês viram aqui. Porque poderia correr um sério risco das pessoas armarem tenda para invocarem Elias e invocarem Moisés. Poderiam entrar num problema chamado de antropolatria, que é o culto prestado, o culto e adoração prestada para o homem, para a própria natureza humana. Então, amados, quando João Batista foi questionado, que perguntaram se ele era realmente Elias, lá no capítulo 1 e versículo 21 desse livro, capítulo 1 e versículo 21 de João, que perguntaram, então quem és tu? És Elias? Ele respondeu, não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu, não, eu não sou. Você percebe que João Batista está negando que ele seja a reencarnação de Elias. Ele está dizendo que ele não é Elias. E nem o outro profeta. Não. Ele era o próprio João Batista. Ele não negou a verdade. João Batista tinha uma familiaridade tão apegada à verdade, que ele não negou denunciar, junto a Herodes, o pecado que estava acontecendo dentro da família. Porque aquele que propaga uma verdade, uma grande verdade no mundo, ele serve a sua geração. Repito, aquele que propaga uma grande verdade no mundo, ele serve a sua geração. E João Batista, por conta disto, ele serviu a geração dos seus dias. Como nós podemos observar em Lucas 7 e 28, Jesus Cristo, ele chegou a reconhecer o potencial de Deus na vida de João Batista. E ele vai dizer, eu vos digo, que entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Não há. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que é que Cristo está falando? Cristo está dizendo algo a respeito da piedade, da humildade para poder entrar no reino dos céus. Mas onde é que está a grandeza do profeta João Batista? Amados, primeiro é que o nome que ele tem foi escolhido pelo próprio Deus. Igualmente o nome que o filho de Maria recebeu foi escolhido pelo próprio Deus. Está vendo? João Batista diz que há um que é mais poderoso do que eu. O anjo trouxe o nome para João Batista. O anjo Gabriel trouxe o nome para o filho de Maria, dando o nome de Jesus. Tanto um quanto o outro foi o próprio Deus que deu o nome para eles. Em Lucas 16, versículo 16, a Bíblia vai dizer que a lei e os profetas duraram até João. Até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. É o esforço da fé, tomando por base a perseverança dos santos que servem a Cristo como Senhor e Salvador. Mas isso aqui, amados, analisando agora o sentimento de João Batista. João Batista poderia fazer exatamente o que as pessoas hoje fazem, envolvendo o nome dele em coisas que, se ele estivesse vivo, já teria repreendido. Ele já teria talvez reutilizado palavras duras, como ele trouxe ali na beira do Rio Jordão. Para o nível do comportamento dos escribas e fariseus que estavam na beira do Rio Jordão, a palavra que João Batista disse para eles, por não ser pessoas que queriam arrepender-se nem mudar de vida, ele disse, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mas que tipo de termo João Batista usaria para as pessoas que envolvem o nome dele em coisas que ele jamais estaria envolvido? Então nós temos termos aqui que João Batista poderia dizer, rapaz, eu preciso ser
tratado igualmente Cristo, eu preciso receber também adoração, que as pessoas caiam aos meus pés também, porque Ele só é mais poderoso do que eu. Ele só é. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Eu não consigo chegar ao nível em que ele está. Mas também eu tenho um poder. João Batista não entrou por esse caminho, porque essa cultura, ela é adquirida. É a chamada aculturação. No período romano, que imperava nos dias de João Batista e de Jesus Cristo, o que imperava ali era o governo romano. Era o governo romano. E na cultura romana houve um processo chamado greco-romano. É quando os romanos tomaram emprestado culturas dos gregos para praticarem. Por exemplo, o deus do vinho para os gregos é Dionísio. Os romanos adotaram outro nome, chamando de Baco, o deus do vinho. Para os romanos era Baco. Daí surgiu as festas chamadas bacanais, conhecido hoje como carnavais, onde tinha todo tipo de orgia, homem lambendo o outro, beijando, se esfregando. Os imperadores de Roma, a maior parte deles, tinham uma vida de relacionamento íntimo, sexual com outros homens. Era comum naqueles dias, é por isso que Paulo vai escrever o capítulo 1 de Romanos, apresentando uma repreensão de Deus, abominando aquelas práticas. João Batista, ele poderia muito bem procurar ser cultuado e adorado, mas ele não aderiu a essa cultura presente que estava em sua volta. Não lhe dar motivo de veneração, nem de culto à sua personalidade, e muito menos adoração ao seu nome com supostas preces, rezas, ou de cânticos e louvores para o exaltá-lo, com imagem ou semelhança alguma dele, colocada em cima de um andor, onde uma multidão segue caminhante numa procissão. Isso nunca foi da cabeça dos apóstolos, dos discípulos de João Batista, porque ele tinha discípulo. Nenhum dos discípulos ousaram fazer tal prática, porque essa prática é uma inovação romanista. Não é bíblica, não, é de Roma. Então no capítulo 1, versículo de número 19, até o versículo de número 27, você vai, escute bem. Este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Olha só, quem és tu? Que autoridade é essa que você tem? Quem és tu? Aí ele diz, ele declarou e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. Está vendo? Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? Ele respondeu: não sou. Cai por terra que é reencarnação. Não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu: não, não sou. E perguntaram de novo: quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram: o que dizes a respeito de ti mesmo? E ele respondeu, citando o profeta Isaías: olha só, eu sou a voz do que clama no deserto. Aí João Batista traz uma palavra de confronto e diz: endireitai o caminho do Senhor. Eu sou a voz do deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Então os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe neste caso: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém a quem não conheceis,
aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Se prepara, porque ele está vindo aí. Eu não sou nada de fazer o que estão fazendo do nome dele hoje em dia. Romanos capítulo 1, versículo 22 e 25. No versículo 22, o texto bíblico diz assim: loucos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O versículo 25 diz o texto: e eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Na Idade Média, quando a Igreja Católica foi corrompida por problemas de idolatria, problemas da política que tomou de conta, o Estado exerceu autoridade sobre a igreja. As lideranças da igreja eram colocadas sobre a escolha dos reis da época. Havia uma politiquice e uma politicália naquele período. E aí, queridos, eles começaram a prestar homenagem, a honrarem pessoas religiosas importantes, e criaram as chamadas canonizações. Aquelas pessoas foram canonizadas e tornaram-se agora padroeiras, mediadores, intercessores da igreja. Quanto a João Batista, apareciam lá com um pedaço de pano dizendo que era da capa de João Batista. Outros apareciam com um cajado rachado, dizendo que era o cajado que ele usava. Outros apareciam com lapas de pau, dizendo que era pedaço da cruz em que Cristo foi crucificado. E todos esses objetos, eles eram sacralizados. A sacralização é a mesma coisa que tornar objeto sagrado, para uso no culto, como se pudesse transmitir algum tipo de poder. Algum tipo de poder. Eles criam essa situação. Aí na carta aos Romanos capítulo 1, versículo 22 e 25, do 22, diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O 25, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura no lugar do Criador. Está vendo? Em lugar do Criador. Quantas pessoas Deus tem usado nas igrejas evangélicas para acontecer cura, milagres e maravilhas. E nós não cultuamos eles depois que partiram para a eternidade. Porque a Bíblia não ensina esse tipo de prática de culto aos mortos. Porque todos morreram. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, a igreja de Corinto, como já preguei aqui, estava tendo problemas com a idolatria, que campeava dentro de Corinto. No capítulo 10, versículo 14 da primeira carta, Paulo vai dizer: fugir da idolatria. É uma fuga imediata. É uma fuga apressada. Fugir da idolatria, amados, é abandonar tudo aquilo que você tinha, que você praticava quando não estava aqui. É você quebrar todos os vínculos com a doutrina romanista. Com a doutrina romanista. E adotar tão somente a doutrina bíblica, que é a palavra de Deus. Os imperadores dos dias dos apóstolos, eles eram adorados, eles eram cultuados, exigiam cultos. Herodes foi adorado, morreu comido de bicho, porque não deu glória para Deus. A multidão dizia para ele a voz de um Deus e não de homem. Queriam adorar ele. E Deus feriu aquele homem com bicho. Nos dias de João, o apóstolo, o mesmo que nos deu o evangelho da parte de Deus, o mesmo que escreveu as epístolas, o mesmo que escreveu, que trouxe a escrita de Apocalipse, esse João, o imperador chamado Cláudio,
queria que ele prostrasse-se diante dele para o adorar, para cultuar. João disse que somente o Senhor, o meu Senhor, eu posso adorar. Foi levado para a ilha de Patmos, ficou lá preso durante muito tempo. E foi exatamente ali que o Senhor trouxe a ele a visão de Apocalipse que nós temos hoje. E esse mesmo João, o apóstolo, ele tratava com tanto carinho a seus discípulos, a seus aprendizes, que no capítulo de número 5 de João, versículo 21, ele vai dizer: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. João Batista quase que envolveram ele numa confusão. Lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Alguém chegou tentando criar um clímax de ciúme entre o ministério de João Batista e o ministério de Jesus. Aí começaram a dizer: olha, Senhor, disseram, João Batista, Jesus, ele está batizando mais pessoas do que tu batiza. Está batizando mais gente. Tu está batizando menos do que ele. E aí João Batista dá duas respostas. No capítulo 3, versículo 27, ele diz: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E no versículo 30 ele fecha e diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Se João Batista disse isso, que importa que Cristo crescesse, na mente, no coração, nos lábios, na vida das pessoas, ele poderia concordar com o que está sendo feito hoje? Sair pelas ruas gritando: viva São João Batista! E cantar canções, invocando ele, pedindo ele ajuda, pedindo intercessão dele, rogando para que ele faça alguma coisa na terra. Não tem como, meus amados. Todos os que morreram em Cristo estão dormindo no Senhor. Então João Batista, quando fala importa que ele cresça e que eu diminua, aqui, e quando ele diz arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, produzir fruto digno de arrependimento, quando ele usa essas palavras, João Batista ele está expondo a decepção na qual o coração deles estava firmado. Porque diziam que era descendente de Abraão, mas não queriam obedecer a palavra de Deus. Porque Abraão, ele é descrito como o pai na fé. Ele é o espelho da fé. Ele é o exemplo maior que podemos ter como homem de fé. E eles diziam que eram filhos e descendentes de Abraão. Aí João Batista disse que se eles não acreditassem, com a dureza do coração, o Senhor poderia fazer daquelas pedras filhos de Abraão. E transformaria pedra em gente. E eles não queriam que os corações fossem transformados em coração de carne. Versículos 6 a 8. Diz aqui o texto, voltando para o texto. João 1, 6 e 8. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz. Ele não veio dar testemunho dele. Ele não veio buscar glória para si. Ele não veio buscar culto para ele. O texto é bem claro em dizer que João Batista veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Aleluia. Por meio dele. Aí diz o versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Por intermédio dele, em que sentido? Por intermédio da mensagem pregada. Crendo na pregação de João Batista, chegaria ao conhecimento de Jesus. Crendo na pregação de João Batista, não se prenderiam a uma fé em João Batista, mas naquele que ele estava apresentando, que era Jesus. Ele não era a luz. Ele veio trazer testemunho de Jesus Cristo, que é a luz. Jesus vai dizer em João 8 e 12, eu sou a luz do mundo.
E se alguém me segue, de maneira nenhuma andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Quem tem a luz da vida, dê um glória para Jesus. Então, a luz da vida não é João Batista. Não é ele. O Batista, esse João Batista, ele foi alguém que, conquanto não tenha feito sinais, ele disse toda a verdade acerca de Jesus. Você não encontra João Batista fazendo nenhum milagre. Você não encontra Maria fazendo nenhum milagre. Você não encontra José fazendo nenhum milagre. Porque o ponto crucial para a canonização de alguém e beatificando ele, tornando-se santo de uma igreja, é a comprovação de um milagre que ele tenha feito. E quem está morto na eternidade, descansando no Senhor, é impossível que faça qualquer milagre nesta terra, porque não há contato físico e nem espiritual com ninguém que está aqui na terra. Então João Batista, ele não fez nenhum milagre. Mas aí de repente, irmãos, perpassa pela mente de João Batista uma curiosidade que soa como se ele estivesse com dúvida. Em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 6, ele chama 2 de seus discípulos para que vá até onde Jesus Cristo e perguntar para ele se de fato ele é o Cristo que haveria de vir. Ora, por que João Batista pergunta? Ele estava com dúvida? Não. Aí Jesus diz para os 2 discípulos: vá até João e diga para ele: os coxos andam, os cegos veem, os impuros são purificados, os mortos são ressuscitados. Diga para ele tudo isso. Aleluia. Porque eu sou o Cristo. Mas por que João Batista conviveu tanto com ele, batizou ele, disse que ele não era o Cristo, disse que Jesus Cristo sim que é o Cristo, e agora ele pergunta, por quê? É porque todo judeu, todo profeta de Israel, eles queriam que através desse Cristo se estabelecesse de uma vez por toda o reino de Deus. Que se cumprisse de uma vez por toda ali. Isso só vai se cumprir no milênio. E eles esperavam que esse Cristo cumprisse isso ali. Mas Cristo, por enquanto, não estava vindo para estabelecer o seu reino de uma vez por toda na terra. Não. Estava fazendo notório o seu poder, discipulando homens para poder estabelecer a sua igreja na terra, para oficializar, como ele fez e disse: as portas do inferno, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa pergunta do profeta João Batista, como Pedro vai escrever na segunda carta do capítulo 1, versículo de número 10 a 12, ele diz: da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Eles perguntaram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando, perguntando que tempo ou que ocasião do tempo, que ocasião o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais também foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Como os anjos faziam no Antigo Testamento, que traziam mensagem para os profetas, para os homens de Deus, para os patriarcas. Eles queriam fazer isso também, mas o Senhor entregou aos cuidados da igreja testemunhar do Evangelho. Então João Batista estava perguntando para saber se era agora. Lá em Atos capítulo 1, os apóstolos perguntam também: Senhor, será esse o tempo que o Senhor estabelecerá o reino na terra? Ele disse: quanto a esse tempo e estação, ninguém sabe.
Não é para agora, vocês não devem saber disto não. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, até os confins da terra. Até os confins da terra. Então, queridos, o versículo 6, já vou terminar. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era... Como era o nome dele? João. Houve um homem enviado por Deus. Não foi enviado de um homem para outro homem. Foi enviado por Deus. Um homem que foi fiel a Deus até a morte. Por ele ter denunciado o pecado na casa dos herodianos, ele foi colocado na prisão. E em seguida aconteceu um aniversário. Um aniversário. E a Herodias perguntou para a filha o que ela queria de presente. E ela disse: eu quero a cabeça de João Batista. Porque ela foi descoberta do pecado que ela praticava. E publicamente exposto. E como vingança, ela disse, o rei disse, Herodes, peça o que tu quiseres, do meu reino que eu te darei. Ela disse, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E naquele momento, o rei ficou um pouco triste, mas ele deu a palavra. Chegaram lá, enforcaram João Batista e separaram a cabeça do seu corpo. A Bíblia vai dizer em Marcos 6, 28 e 29, e trouxe a cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina deu-a à sua mãe. E no versículo 29 diz, e seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Foi sepultado. Dali para frente, nenhum dos discípulos fizeram festejo a São João. Dali para frente, nenhum dos discípulos fizeram novena a São João. Nenhum dos discípulos fizeram festejo a São João. Nenhum dos discípulos fizeram procissão a São João. Nenhum deles fizeram imagem de escultura a São João e colocar em cima de um andor e passear pelas ruas de Jerusalém. Qual foi a única coisa que eles estavam fazendo lá em Atos capítulo 19, lá em Éfeso? Em Éfeso, eles estavam ainda batizando o mesmo batismo de João. E Paulo pergunta, vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? Não, só o batismo de João, que era o batismo para o arrependimento. Sobre o Espírito Santo, nós nunca nem ouvimos falar. O batismo no nome de Jesus, nós nunca ouvimos falar. Só o batismo de João Batista, no nome de Jesus não. E aí ministraram o batismo no nome de Cristo Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali eles foram também batizados com o Espírito Santo, naquela ocasião. Mas ninguém, amados, porque sabe que é pecado, consultar alguém que já partiu para a eternidade. É pecado contra Deus. Então, cada parte da verdade dita pela boca de João Batista, que você diz do Evangelho, da Escritura, cada parte da verdade é preciosa como filete de ouro. Precisamos viver com essa verdade ou morrer por ela. João Batista abriu o caminho. Ele foi fiel até a morte. Segundo aos Coríntios 13, no versículo 8, Paulo escreveu dizendo, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E a verdade nos ensina a cultuar e adorar tão somente Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Eles criaram uma falsa doutrina, dizendo que existem 3 cultos. O culto de Dulia, que é o culto prestado aos santos da Igreja Católica. E em seguida tem o culto de Hiperdulia, que é o culto prestado à mãe de Jesus. E terceiro, tem o culto de Latria, que é o culto prestado tão somente a Deus. Aí eu pergunto para vocês, vocês conseguem encontrar na Bíblia onde é que existe o ensino de culto prestado aos conservos do Senhor? Aqueles que são nossos conservos. Quando Pedro viu o centurião que prostrou-se diante dos seus pés, ele pega na mão e diz, levanta-te porque eu também sou homem.
Levanta, porque eu sou homem igual tu também, adoro a Deus. João por 2 vezes cai aos pés do anjo, enquanto recebia ali o descortinar das revelações apocalípticas, tomado de uma emoção, ele cai aos pés do anjo, o anjo levanta, porque eu sou conservo teu e dos profetas, adore a Deus. No capítulo 22, de novo, João, o evangelista, quer adorar o anjo diz, levanta-te, porque eu sou conservo teu, adore a Deus. Anjo não quer culto, porque sabe que é pecado. A Bíblia diz em Colossenses que o culto aos anjos é pecado. E muito pior, o culto ao nosso semelhante. Não conheço, amados, outro prazer tão rico, tão puro, tão santificador em suas influências, ou ainda tão constante em seus benefícios, como aquele que resulta da verdadeira espiritualidade e adoração a Deus. O Senhor disse para o pai da idolatria, que é Satanás, no capítulo 4 de Mateus, quando ele disse para Jesus, mostrou para ele a glória do mundo inteiro, e disse, tudo isso é meu, e eu te darei se tu se prostrar e me adorar. Jesus Cristo usa a escritura de Deuteronômio, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele te encurvarás. Vai-te, Satanás, o diabo foi embora. E o anjo do céu veio servir Jesus Cristo. Quer anjo servindo a ti? Você quer anjo te servindo? Então tema ao Senhor e adore tão somente a Ele. Amém? Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos vocês. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Amém? Então vamos orar. Fiquem todos em pé. João Batista trouxe a palavra-chave. João 3:30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. É Cristo crescendo em nós. E não nenhum deles. Nenhum dos apóstolos buscaram vanglória para si. Levante a mão para o céu assim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão por este culto, por este momento em que nós estamos aqui, Senhor, servindo a Ti, cultuando o Teu nome e ministrando a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito cada dia mais guie o Teu povo, oriente por caminhos retos, resolvendo todas as dificuldades e desafios que eles encontrarem pela frente, dando a eles o discernimento e autoridade no abrir da boca, como disseste o Senhor Jesus, que não se preocupar com o que dizer, porque o Espírito Santo no abrir da boca nos dará a palavra, e também não nos falte a disciplina do estudo, de examinar as Escrituras, a Tua palavra, em nome de Jesus. A Ti tão somente seja o culto e a adoração. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, muito obrigado. Os avisos, eu quero agradecer o carinho da atenção de todos vocês, em nome